6 de agosto de 2022. No meu sonho eu estava na principal rua da minha região. Estava voltando da direção de uma casa de shows. Estava de noite. Eu estava de roupa preta e usando óculos escuros. Segui caminhando. Do outro lado vinha um casal na minha direção. Eram meus vizinhos. Eu caminhava, porém eu não prosseguia normalmente. Estávamos demorando um pouco até cruzarmos. Até que de repente nos cruzamos. Eu olhava para a frente. Até que virei o rosto. Acenei para a mulher. Ela estava com o rosto virado em minha direção. Tinha um sorriso no rosto. Notei que era uma mulher jovem, ao invés da minha vizinha. Prossegui caminhando, então falei comigo mesmo sobre estar de óculos escuros à noite. Tirei os óculos. Segui caminhando, coloquei o óculos de novo casualmente. Então vi um caminhão, sua traseira era preta. Ele era novo, até reluzia. Então eu disse: como podem ter feito tamanha atrocidade contra uma criança? Me referi ao caso do menino João. Corri até o caminhão. Porém ele acelerou de repente. Eu tentava alcançar, porém a distância não diminuía. Ele seguiu até dobrar a esquina. Ele estava muito pequeno para um caminhão. Eu já não estava mais de óculos. Então parei, vi um caminhão velho de traseira azul. Estava de dia. Ele estava parado, então corri. Subi nele, fiquei em pé na caçamba. Notei que o chão da caçamba era de madeira. Havia um espaço no meio, era retangular, dividido em dois. Eu estava com a aparência do Sanji, do anime One Piece. De repente o motorista acelerou. Calculei que chegaria em outra cidade, fiquei parado. De repente havia um cara entre o motorista e o carona. Ele sacou uma arma, começou a atirar. Fiquei encostado no canto. Vi que ele estava atirando reto sem me olhar. Me coloquei para fora e pulei. De repente ele já estava atrás na caçamba atirando em mim. As balas eram muito pequenas. Corri, ele continuava atirando. Então parei, fui andando até encostar em um carro, me virei. Ele ainda estava atirando reto na minha direção. Porém as balas não me atingiam. Então o caminhão se foi. Fiquei parado. Minha aparência estava normal. Notei que eu estava no mesmo lugar antes de subir no caminhão. Então atravessei a rua. Não passava nenhum carro, não tinha ninguém. Parei próximo à encosta. Vi que estava muito alto, então me atirei de cara até o chão. Saí voando até parar no alto da minha casa. Geograficamente era impossível já que voei reto. Então falei: boneco dos sonhos. Olhei para o alto. Falei que se eu chegasse ao céu e abrisse, chegaria até ele. Então me agachei, dei um pulo até o céu. Toquei nele. Comecei a abrir. Era um plástico grosso e mole. Comecei a atravessar. Eu estava entrando em uma sala de aula. Não haviam cadeiras. O teto era de madeira amarela. Fiquei deitado. Comecei a ficar sem fôlego. Estava em uma cama elástica. Abri uma rachadura. Fui caindo. Estava caindo dentro da minha casa. Eu segurava na coluna da parede enquanto caía. Então subi. Comecei a tirar as telhas para sair pelo telhado. Enfim saí. Fiquei em cima. Vi a mim mesmo olhando para o céu. Falei em pensamento que eu devia ir a outro ponto. Minha consciência estava no meu outro eu. Falei que devia ir ao telhado da outra casa e pular. Fui até outra casa. Era enorme, porém eu caminhava com cuidado. Nesse momento parecia que estava no mundo físico, e que se caísse morreria. Caminhei com cuidado. Olhei para baixo. O chão era de terra branca. Porém sentia mesmo a densidade da água preta do outro sonho com os 5 anciãos. Percebi que aquele chão era ilusório. Passei para o outro telhado. Eu estava focado em pular para achar o boneco dos sonhos. Mas sabia que não poderia pular até o céu de novo. Então do sótão ouvi uma voz ameaçadora.
Olhei, vi um ser pequeno de aparência horrível. Ele estava no escuro. Ele disse: Você continua nos incomodando. Para quem você trabalha? O ignorei apesar do medo. Fiquei olhando para o céu. Ele continuou perguntando: Para quem você trabalha? Aí acordei.